Se alguém que está à beira de um moribundo for espírita e tiver a coragem de lhe falar da vida para além da morte, com serenidade, explicando, olha, que aos poucos a pessoa vai começar a ver, familiares estão ali, que isso não é uma ilusão de óptica, não está a alucinar, etc. As pessoas começam a ganhar não só serenidade, mas também confiança, porque começam-se a perceber de que aquilo que estão a ver não é ilusão, não é alucinação, é alguém que está ao lado, num corpo de carne, a dizer-lhes que aquilo que é verdade. Se porventura o moribundo tem conhecimento da doutrina espírita, é mais fácil dar esse salto, porque ele começa a ver na realidade aquilo que aprendeu outrora, né? Quando tinha saúde. Opa, afinal é verdade, aquilo que eu aprendi. Se é que ainda não tinha essa certeza através das experiências nas reuniões de intercâmbio com o mundo espiritual. De qualquer modo, independentemente do moribundo ter conhecimentos espíritas ou não, ter conhecimentos da vida para além da morte ou não, é um ato de caridade dos mais profundos acompanhar alguém na hora da desencarnação, isto é, na hora em que a pessoa larga o corpo de carne ou na hora da morte, como se queira. Nunca ninguém devia morrer sozinho. Vejamos o caso das visões no leito de morte. No caso das visões do leito de morte, como o próprio nome indica, são pessoas que os moribundos veem. Os menos avisados no assunto têm tendência a dizer que isso são alucinações do moribundo. No entanto, Ernesto Bosano, um eminente pesquisador e cientista espírita italiano, ele pesquisou a fundo esses casos. E há vários tipos de visões no leito de morte. Há visões no leito de morte que são vistas apenas pelo moribundo, de pessoas suas conhecidas, de pessoas que ele não sabe quem são. Há visões no leito de morte que são vistas pelo moribundo e pelos familiares que estão ao lado, o que prova que não é uma alucinação. Há visões no leito de morte que são vistas apenas pelos familiares. E então há um caso muito interessante de um físico escocês, Sir William Fletcher Barrett. Ele era casado com uma médica obstetra e um dia a sua esposa teve a ajudar num parto muito difícil de uma jovem que teve uma eclâmpsia e que estava a morrer com perda de sangue. E isto nos idos do século XIX, princípios do século XX, por aí. E então ela estava a dizer ao marido, olha, cuida do nosso filho porque eu vou morrer. E ele estava a dizer, não vais nada a morrer. Não vou, porque está aqui o meu pai, está aqui fulano, Beltrano, e estão a dizer que me vieram buscar e eu parto com muita alegria. E então eles pensaram que era uma alucinação. E de repente ela abre os olhos e começa a dizer, mas está aqui a minha irmã, a dizer também que me veio buscar, não sabia que ela tinha morrido. Essa irmã tinha morrido na semana anterior. Ninguém lhe tinha dito porque ela estava com um parto de risco, com uma gravidez de risco. Quando a esposa contou isto ao William Fletcher Barrett, que depois teve o título de Sir, dado pela Rainha de Inglaterra, porque era uma figura proeminente na ciência em Inglaterra e no mundo, William Fletcher Barrett começou a pesquisar esses casos, com enfermeiros, com médicos em hospitais de Inglaterra e todo o mundo. E conseguiu compilar num único livro chamado Deathbed Visions, Visões no Leito de Morte, que está em 3 volumes e que faz parte do acervo da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres e que se pode encontrar em livrarias também, em inglês, comprovando todos os trabalhos científicos feitos até então, comprovando as teses espíritas. Atualmente podemos encontrar em português um livro de 2 filósofos, o Dr. Carlis Osis, da Letónia, e o Dr. Erlendur Haraldsson, da Islândia. 2 cientistas, 2 pesquisadores que pesquisaram precisamente as visões no leito de morte.
E então é muito interessante o estudo deles, porque é de uma minúcia científica muito profunda. Eles estudaram o mesmo fenómeno em duas sociedades completamente diferentes, a americana e a indiana, com crenças religiosas, tendências religiosas diferentes. E então fizeram um estudo, e as pessoas podem encontrar esse livro em Portugal, o título é O que eles viram no limiar da morte, se não me falha a memória, das publicações Europa-América. E então, nesse livro, eles concluem que os moribundos nos Estados Unidos, com ou sem instrução, e os moribundos na Índia, com ou sem instrução, os moribundos nos Estados Unidos, ateus, agnósticos ou crentes, e os da Índia, ateus, agnósticos ou crentes, relatavam precisamente as mesmas coisas. E com uma característica em comum, é que esse convite para a morte, que aparecia dos supostos espíritos ou falecidos, era bem recebido e as pessoas queriam partir com alegria porque se sentiam bem. Era um convite que era aceito. Quando isso vai precisamente contra tudo aquilo que é humano, que é o instinto da sobrevivência e de não querer morrer e protelar sempre a morte.